Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Paty, editora-chefe do Blime. Bem-vindos a mais um Blimecast, o podcast do Blime. Você fala tudo sobre o mundo do boys love e do yaoi. E aqui estamos em dupla hoje. Quem está comigo hoje, ninguém nada menos que Yane. Se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, é a Yane aqui de novo e hoje voltamos às origens do que é ser otaku e vamos falar de anime. Exatamente. Aí só fala de mangá nesse site, até parece que a gente não vê anime quando é tudo otaku pra caralho. A gente falou de mangá que só tem no Japão, até de série com gente de verdade, já falamos esse ano, hora de voltar um pouco ao anime. Falar das origens. Sim. Bem, a ideia desse Blimecast, desse episódio de hoje, é a gente comentar as primeiras 2 temporadas do ano 2026. Que, para desinformados, os animes costumam ser divididos em 4 temporadas ao longo do ano, que sejam as temporadas de janeiro, abril, julho e outubro. No momento estamos gravando no finalzinho de abril, então já estamos no início da temporada de primavera japonesa. E a gente vai comentar os lançamentos até agora, porque, felizmente, ao contrário dos outros anos, tivemos 2 animes BL, olha só! Muito bem, a fartura! Pois é, a ideia é comentar os BL, mas não só os BL, como a gente tem lá no site do Blime, a gente também vai comentar alguns animes que é aquela coisa, né? Não é só BL, não é BL, mas dão algum material para as fujoshis, que acham legal, que gostam de shippar, que gostam de homem bonito, em situações horríveis, situações legais. Então é basicamente isso a ideia. Sim. A Yane agora está sendo responsável por essa coluna, muito obrigado. Era uma coluna que eu comecei vários anos atrás, justamente, porque tinha um blog de anime que eu acompanhava, que, tipo, ele pegava a temporada de anime que ia sair, ele meio que separava, tipo, não tô interessado, vou comentar só porque é popular e foda-se. Aí eu pensava, pô, e se eu fizer um negócio assim, mas versão fujoshi, tipo, do que chama a nossa atenção e o que não importa? Porque aí eu conseguia me mexer por uma pauta que não necessariamente tinha que falar do que seria o mais popular da temporada. Anime que eu sabia que todo mundo ia falar, mas que do ponto de vista fujoshi não era do nosso interesse. Muito provavelmente eu ia ver o anime popular da temporada, mas, tipo, não tem por que eu falar dele no Blind, sabe? Sim, é dar o espaço, porque assim, anime é grande, tipo, não sei, vai ter outra temporada, por exemplo, de Jujutsu, e muita gente vai assistir, seja quem é fujoshi ou quem é otaku mais mainstream e tal, mas não tem o pessoal que pega as outras coisas mais escondidas, que muitas vezes tem esse material, sabe? Então é pra isso que a gente tá aqui e eu adoro fazer essas colunas, porque é muito divertido falar das coisas que estão passando, sabe? Que a gente pode falar de um anime que sabe que só meia dúzia de gato pingado vai ver, mas vai ser meia dúzia de gato pingado feliz. Eu acho que eu não esqueço, porque eu fiz a coluna quando eu saí Yuri on Ice lá em 2016. Sim. Eu lembro que eu botei no radar Fujoshi, mas eu botei, tipo, eu tentei vender muita série, porque eu não acreditava que ninguém ia ver. Eu ficava, só eu gosto dessa diretora. Olha só onde estamos. Eu lembro que eu tentei vender horrores, tipo, quem diria que ia acontecer tudo o que aconteceu. Uhum. Bem, indo comentar a ordem que a gente vai seguir. É primeiro falar do que de fato é BL, de cada temporada, e depois a gente vai falar do que tá nos interessados, o que chamou nossa atenção, do que dava pra se divertir como Fujoshi vendo. Isso. Não necessariamente a gente vai comentar dos mais populares. A gente não vai falar da segunda temporada de Frieren, não vamos falar, sei lá, de Shinoko, não vamos falar de Fate. Apesar de que Fate tem um fã do Fujoshi muito grande, mas a gente não é do fã de Fate. Fate dá pra entrar também, mas tipo, é mais no sentido de falar coisas que interessam aos fujoshi. Então não é que a gente tem nada contra um dessas séries, Frieren ou Shinoko. É mais que elas não estão no nosso radar porque não tem nada que interessa aos fujoshis, tipo, então aqui não entram, sabe? Então, se você tá interessado nessas séries, assim, se você quiser vender essas séries com a ótica de fujoshi, fique à vontade, é só que a gente não viu. Não viu. E outra coisa, né, também deve ter série, tem anime que passa que, como eu falei na coluna que eu fiz pro site, a gente vê anime por hobby e tal, não é trabalho da gente, então a gente não vê tudo. Então pode ser que tenha uma série ou duas que passe por cima do nosso radar e que a gente não sabe que tem esse material pra shippar. Tipo, eu tenho alguns amigos do Blue Sky que gostam muito de Dr. Stone, que eles têm um chip de Dr. Stone, a série lá da Jump, que eu sei que tem chip BL, mas, tipo, como eu não vejo, não dá pra eu falar sobre, sabe? Tipo, eu estou fazendo até uma propaganda indireta, mas, tipo, eu só sei porque alguns amigos vêm e falam desse chip na minha timeline do Blue Sky, mas, tipo, não dá pra eu ir à parte falar sobre porque a gente não viu e não tem interesse em ver. A não ser que nos paguem pra isso. Lembrando que a gente tem o apoio do Blime, que você pode pagar a gente pra poder ter mais recursos pra poder falar sobre BL. Pois é. Quem sabe ter tempo pra poder ver todos os animes da temporada.
Porque eles nem tentam, tipo, eu trabalho com mangá profissionalmente, mas anime, tipo, sai uma quantidade absurda de animes toda temporada. Sim, sai pelo sim. menos 40 estreias, se você for contar continuações, animes originais, adaptações. Então, tipo, não é visível. É até preocupante no nível de produção mesmo, mas isso é assunto para outro momento. Para outro momento, não é assunto de hoje, mas é isso, não é humanamente possível. Não se sinta culpado se os animes passaram no seu radar, porque muita coisa também passa pelo nosso radar. Tem anime que só fica sabendo que tinha conteúdo fujoshi quando o anime acaba, sabe? Exatamente. Ou por muita coincidência, um GIF vai parar na nossa timeline, seja no TikTok, seja no Instagram, seja em qualquer lugar. Sim. Bem, começando, vamos falar primeiro sobre o primeiro anime BL do ano, Ei. que é o, meu Deus, vamos falar agora, que é o Isekai no Satamashachati Kushidai, que se fosse traduzir seria como os problemas do outro mundo estão sob os ombros do workaholic, do viciado em trabalho. Isso. Que é um BL Isekai, eu acho. Não é o nosso primeiro anime Isekai BL, porque teve o daquele do gigante, que já faz alguns anos, mas era um anime Verdade, curto. o Titan's Bride? Sim, Titan's Bride, que tem uns anos ele, mas ele foi um anime curto. Então acho que esse foi o primeiro que foi pra TV, que é Isekai EBL. Isso. Inclusive, ele passou por uma polemiquinha no começo do ano, porque muita gente foi ver só por ser Isekai e não viu o aviso de que era BL. Cara, eu achei fantástico isso, porque eu acompanhei semanalmente, e aí muita gente não viu. O primeiro episódio teve aquele negócio que colocou a abertura no final, né? E o primeiro episódio dá pra passar direto. Se você não olha, você pensa, é o cara que é workaholic, que vai pra um outro mundo. E é isso. Aí, tipo, só no fim, quando passa a abertura, você vê, peraí, isso parece meio gay, sabe? Você não lê a sinopse, você não passa por isso. Aí eu ia numa list, por exemplo, e tinha uns caras putos lá, tipo, nossa, mas eu não sabia que era BL, mas tinha outros caras que, tipo, eu não esperava ser gay, mas eu estou intrigado. E aí toda semana tinha uma pessoa que ia lá fazer questão, que já era fã da série, pelo que eu entendi, falando, é muito bom, eu amo muito eles, são um casalzinho. E tinha muita gente lá, tipo, eu não estava esperando ficar investido num BL, mas aqui estou eu, gostando da série. Mas teve isso mesmo, que a gente chama basicamente de BL Isekai, né? Porque tem poucos nesse tipo de trope ainda. Eu achava curioso, porque Isekai, tipo, a gente fica xingando Isekai toda temporada, mas Isekai já é um gênero que já é tão aberto, com várias possibilidades, que eu sei que a gente fica fazendo piada do BL do cara que vai para outro mundo pra pegar um monte de mulher aleatória. E a história basicamente é uma história de fantasia, de poder masculino. Sendo que, tipo, muitos Isekai já não seguem mais essa vibe. Sim. Tem muitos Isekai que vão além da história de aventura básica, ou vão pro negócio mais slice of life, um negócio mais de yashikei, como é que a gente fala dos mangás que é pra curar você, tipo, do outro mundo ser uma nova chance de vida e você, tipo, ficar no meio do mato com a sua casinha, sua fazendinha, sabe? É um gênero bem... Gênero não, é um tipo de história que tem muitas possibilidades. Aí, tipo, dependendo, fica até meio saturado, mas aí tem, por exemplo, agora teve o Isekai BL, que foi o primeiro, não sabemos se vamos ter mais, né? E aí, eu lembro que quando saiu o anúncio do anime, a gente ficou tudo muito animado, porque a Paty eu sei que já acompanhava o mangá, eu também, tipo, porque a proposta chama atenção. É originalmente uma light novel, tava com 3 volumes e a autora reviveu, tipo, nunca tinha sido finalizada oficialmente. Aí ela vai lançar agora, já lançou, esse ano vai lançar um volume 4. O que é que vai ser, não tem especificado, ou se quando vão lançar em inglês, não sei. Mas aí, do que você viu do anime, o que você achou? Só um adendo, eu sou uma péssima pessoa pra acompanhar a temporada de anime, porque na época que eu costumava escrever a coluna Prime, eu conseguia dar uma acompanhada, mas a vida adulta não me deixa acompanhar animes de temporada a mais. Tem hora que eu ou sento pra ver, tipo, viro no final de semana, metade do anime que eu parei de ver durante, sei lá, anime temporada em 3 meses, sei lá, no meio do segundo mês eu parei de ver por algum motivo. Numa semana eu não tive tempo pra ver e eu começo a embolar tudo, sabe? Normal. Então nenhum dos animes, acho que eu vou comentar, eu cheguei a ver até o fim. Mas o Isekai BL, como eu já li o mangá, não tinha muita surpresa pra mim. Eu devia ter um pouco de preguiça de ver histórias que eu já sei o que vai acontecer, porque eu já li a adaptação, já li o original e etc. Eu vi até mais ou menos o episódio 7, 8, que é quando tá no arco da igreja, que é o segundo arco da história. Eu gostei do anime, a adaptação tava bem humilde, não vamos negar, tava ok. Tava bem humilde. Não vou dizer que era nível orçamento de 2 cotinhas na Guaravita Central do Brasil, mas, tipo, não tava lá essas coisas luxuosas, sabe? Uma coisa que me fez perceber que, tipo, eu já sabia isso no mangá, inclusive uma curiosidade é que eu fazia aula japonês na metade do ano passado, e eu tava usando esse mangá de treino na aula, eu e a professora Raquel.
shout out pra você. Ela também gostou do mangá, a gente ficava comentando. E eu tive que parar as aulas por um tempo. E aí depois teve anúncio do anime, eu mandei pra ela, tipo, meu Deus, vai ter o anime do CKBL. E a gente ficava chorando na aula, porque treinar japonês com fantasia é a pior decisão possível, não façam isso. Muito difícil. Sim, aí eu achei, tava bem humilde e fez dizer. Porque o mangá, já assim, é uma história com muito diálogo. Porque, pra quem não conhece a história, eu acho que por ser velho vale a pena contar a sinopse, que é a história do Seiichiro. Sim. Que ele é um salaryman japonês comum, viciado em trabalho, que só vai pra casa pra dormir. Tipo assim, só pensa em trabalho, a única coisa que ele pensa. E ele tá voltando pra cá, depois de mais um dia trabalhando até tarde, sem receber por hora extra. Ele vê uma luz. Quando ele olha pra luz, tipo, num beco, ele vê uma menina sendo arrastada por um buraco branco. Ele tenta salvar a menina, mas acaba sendo arrastado junto. E os dois são levados pro mundo Isekai padrão, onde descobre que essa menina é a tal da santa que eles invocam a cada 100 anos pra curar do miasma do mal que assola aquele mundo. E ele veio meio que de carona. Isso. Nisso, quando vem que uma pessoa veio de carona, o reino meio que decide, tá, a gente vai pagar a sua despesa, porque você tá aqui por culpa nossa, isso não foi planejado. E aí ele pergunta, o que você quer fazer? Tipo, você tá nesse mundo, meio que você quer fazer? Ele vai, eu quero trabalhar. Só isso, eu quero trabalhar. Aí o que acontece? Ele decide trabalhar e o trabalho que ele poderia fazer nesse mundo, ele vai pro setor de contabilidade do reino. E ele meio que resolve ser o auditor do reino. E ele se enfia em 1000 tretas, porque ele... Claramente o reino de Sekai padrão é foda-se, gastos, todo mundo faz do jeito que quiser. Ele começa a olhar e corrigir isso. E ele começa a usar magia desse mundo, porque é um mundo que existe magia. E ele descobre de um tônico que meio que tira a exaustão. Eu muito queria esse tônico hoje, pelo amor de Deus. Queria tanto esse tônico. Também. Que tira essa exaustão e ele, tipo, nossa, eu posso trabalhar pra caralho agora. Ele tem uma overdose desse tônico mágico. E ele acaba cruzando com o Areste, que é o capitão lá da guarda mágica do reino, que acaba vendo ele salva a vida dele. E pra salvar a vida dele, ele tem que basicamente fazer sexo com ele. Pois é. Porque tem que ter o contato físico pra regular a energia lá. É regulação de manda isso aí. Pois é. É tipo, é bem uma desculpa. Não é nada de outro mundo pra quem conhece, sei lá, Fate, as origens... No Carnival. Fate, as origens humildes de Fate como Erog. Não é nenhuma coisa de outro mundo, mas assim, a autora é bem... eles precisam fazer sexo pra ele não morrer. Tá bom, é isso, né? O plot é esse. Sim. E a partir daí, meio que a graça do BL é que o Areste, ele começa a ficar muito preocupado com esse cara, tipo, por que você tá fazendo tudo isso? Você não precisa fazer isso. Porque você tá quase morrendo de trabalhar, sendo que, tipo, você poderia ficar o resto da vida de pernas pro ar, sabe? Sim. E é uma dinâmica de conflito de visões de mundo, porque o Areste, um cara da nobreza, sempre foi rico, sempre foi talentoso em tudo. E o Kondo, tipo assim, não entende o ponto de vista dele, os dois ficam se batendo. Mas tipo, claramente o Areste tá gamado nele. Sim. O relacionamento deles é muito interessante de ver, porque todo mundo acha o Seiichiro esquisito, porque ele, cara, estão querendo encobrir o próprio erro, te deixando pagando tudo pra você ficar de boas aí. Pra que você quer trabalhar? E o Seiichiro não consegue viver de outra forma. E aí dá até pra dizer que é muito fantasioso, que é tipo um cara bonitão cuidando de você. Sim. E envolvendo sexo, sabe? Então é muito fantasia de pessoa cansada. Sim. Eu falo que é um BL meio... que ele é um BL relativamente tranquilo, sabe? O lore do mundo é muito presente na história, o desenvolvimento deles meio que é junto com isso. Tanto que eu comentava muito com a minha professora que lembrava meio que o Danmei. Por vir de novel faz até sentido, porque novel costuma ter mais tempo pra desenvolver. Sim. Relacionamento não precisa ser focado no romance, porque o mangá de um volume e um livro de um volume tem espaços diferentes pra trabalhar as coisas. Então ele a história é um pouquinho mais lenta, o sexo mesmo a gente fica zoando, mas não é explícito, não mostra nada pra dar decepção. Sim. Eu li os 3 volumes da novel, mas, tipo, mesmo a novel tem coisas mais explícitas, mas não é nada, nossa, de outro mundo, sabe? Tá lá o plot point do sexo, mas não acontece nada demais nesse sentido, sabe? E até porque deixa de ser um momento... um plot point pra o Seiichiro não morrer, e depois virar, eles querem transar porque querem transar, sabe? Tipo, Sim. o Areste, depois de um tempo, fica muito claro que é só por isso, sabe? Porque ele tá afim do cara mesmo. Eu vi até a parte que tem uma das minhas partes favoritas da história, que é de quando o Areste meio que consegue virar o feitiço contra o feiticeiro e falar que tudo que ele faz, que o jeito que ele, tipo, trata na relação deles é a versão mais eficiente. Isso é e muito aí, engraçado. não tem como responder, e eu fiquei. É muito bom. É, porque realmente é mais eficiente, porque o É um Seiichiro... dos meus momentos favoritos. Isso, o Seiichiro, ele preza a eficiência, né? Por isso ele tomava o tônico e tal, mesmo se ferrando.
Porque a história mostra que o Seiichiro, por algum motivo, ele não tem resistência à mágica lá que existe no ar, tipo, nas partículas daquele mundo. Parece meio confuso explicando, mas é um negócio bem... E se você já jogou um jogo de RPG ou de qualquer história de fantasia, é um negócio bem autoexplicativo, sabe? Então, pra eles fazerem sexo, pro Seiichiro é mais eficiente, mas aí... O Seiichiro sabe que não envolve só isso, porque ele nota logo que o Arashi tá afim dele, sabe? Então, assim, como a Paty disse, eu vi tudo. Infelizmente, tipo, ficou bem aquém do que eu queria de uma adaptação, porque claramente foi o Estúdio Jin que fez a adaptação. Pelo que eu sei, a maioria das pessoas que estão envolvidas na adaptação são bem competentes, eram pessoas que lidavam com shoujo, com BL e tal. Só que aí acaba que BL, no geral... Na verdade, Josei Muke no geral, mas tipo, BL especialmente, acaba muitas vezes sofrendo de uma falta de investimento. Eu acho que o BL Sekai e esse BL no geral foi bem a prova disso, porque tipo, teve umas horas que era muito quality a animação, no sentido de tipo, dava uma queda na qualidade. Nossa, sim, era triste. Era muito triste. Tinha os momentos que, tipo, era muito bonito. Eu comentei no Blue Sky Nap, claramente o staff gostava muito do Arashi, que ele nunca aparecia sem estar muito bonito, sabe? Sim, mas o Seiichiro tá só por Deus. Pois é, só por Deus, o coitado combina com o personagem, né? Sim, tá todo acabado. Pois é. Mas aí, tipo, é isso. E eu acho que talvez muita gente acabe não gostando desse BL, porque, tipo, como você falou, Paty, ele é um BL um pouco mais lento. Nos BLs que, vamos dizer, a gente teve só... 2025 não teve nenhum anime BL, mas 2024 teve Tadaima Kairi, teve Cherry Magic, teve Tassogare Outfocus. Sim. Eram BLs focados bastante no relacionamento dos personagens, no romance e tal. Sekai BL é focado no relacionamento deles, mas tem todo esse plot de coisa acontecendo no reino. Então eu acho que se for alguém que quer os episódios 100% focados nos dois, é meio frustrante até. Não sei Sim. se você tem essa impressão. Eu tenho essa impressão, principalmente porque como a história é meio lenta e o anime não adapta tudo, ele acha que ele adapta até a segunda novel. Sim, até o final da segunda novel. Tipo assim, os sentimentos do Kondo ainda estão muito em aberto nessa parte da história. Uhum. Então talvez tenha algumas pessoas frustradas porque não tem uma, tipo, entre aspas, uma conclusão do que ele tá sentindo. Ainda tá muito, tô desenvolvendo isso. Então talvez se frustre algumas pessoas, justamente porque de pegar os últimos BLs que saíram há um bom tempo atrás. Sim. É um pouco mais rápido e o romance já anda, sabe? Então talvez... Eu falo que eu tava brincando com a minha professora que se você já lê Danmei, você tá acostumado com esse ritmo. Mas talvez alguém que queira um negócio mais conclusivo não vai ficar tão satisfeito. Mas também aquela coisa, quando você vê BL, você vê o que tem, porque a seca sempre existe. Tipo, não vai ser um anime ruim de assistir. Mas vai ser bem, assim, bem humilde, sabe? Vá com expectativas bem baixas. Tem coisas que não dá pra fugir de qualidade. Por exemplo, a gente sempre fala da dublagem japonês, mas os dubladores estavam excelentes. Tipo, o Tomoaki Maena, que é a voz do... Ele é mais popular do que o Ito Kento, que é a voz do Seiichiro, mas o Tomoaki Maena, tipo, usando um personagem popular, assim, mais popular pra geral, é o Zhongli de Genshin, do dubbing japonês. Sim. Nossa, ele como Arashi tá maravilhoso, tipo, fazendo aquela voz bem... Zero críticas ao Arashi, mas o Ito Kento é um ótimo dublador, não entenda a gente mal, não venham xingar a gente, ele é um ótimo dublador também. O Ito Kento é excelente, ele participa em um bocado de BLs também. Sim. É mais comentando que, tipo, o Arashi é muito engraçado porque o Tomoaki Maeno faz um tom pra ele, é muito aquele... Encarna muito a ideia do cara que é fodão pra todo mundo, mas é um cara mimadão também e não quer falar pro cara que gosta diretamente. Esse é o Bochama mesmo. Aí é tipo, é muito engraçado. Eu só ia falar que o anime, tipo assim, assassiou um pouco, porque esse é um dos raros animes que eu tenho um chip além do casal principal. Que eu gosto de brincar, que se não fosse o Arashi, o primeiro-ministro teria ficado com o Kondo totalmente, assim. Ele tá de olho nele. É muito engraçado. Ele totalmente ali frustrado e não deixa de falar que fica puto que o Arashi chegou primeiro, né? Sim. Mas aí a história bota limites nele, tipo, não vai não. Não, mas eu fico assim, eu fico assim, se desce. O Kondo tá lá criando seu harém, nem tá percebendo. Pois é, ele salvando todo mundo do reino e não notando isso. Exatamente. Tô brincando que ele lembrava o Shenshin Chou do School Villain, que tipo, tá formando o harém, ele nem tá percebendo o que ele tá fazendo. Aí me divertia, sabe?
Eu ficava falando que o Aré seria o Birrê se o Birrê fosse um pouco menos louco da cabeça. Sim. Tendo paralelo. Mas acho que a conclusão é essa, né? Tipo, lentinho, mas, tipo, é divertido, né? Sim. Mas com todos esses percalços. O anime é legal, mas eu ainda recomendaria ir atrás do mangá ou da nova. Inclusive, eu compro a edição americana. Não sei quando eu vou terminar de com essa coleção, mas eu tô colecionando a edição americana. O mangá, eu gosto mais da arte da novel, porque eu acho engraçado que a arte do mangá, ela torna o Arashi os personagens muito musculoso pro meu gosto e tal, mas a artista também tem uma arte fantástica, o mangá e a novel. Recomendo muito, mas, tipo, a gente não tá falando mal do anime, é só porque realmente é mais... Sofre com os problemas de qualidade que um anime BL, infelizmente, vai sofrer às vezes. Sim. Achei que a gente vai falar mais dos BL, mas agora a gente falaria dos outros da temporada também. Antes de ir pros animes que de fato a gente vai concordar que são apelo Fujoshi ou de alguma coisa interessante, eu vou fazer a menção honrosa ao anime de Sob a Luz da Lua, que é o Oroashi no Yoinotsuki, que é um anime totalmente hétero, um anime colegial hétero, mas a quantidade de gente que caiu achando que era velha me diverte. Eu não vou negar. A própria autora brinca com isso. Assim, é um anime muito bonitinho. Eu falo que, como eu dito mangá, eu nunca posso mudar a primeira frase da quarta capa, que é Ioi é uma garota, porque senão o pessoal vai cair, sabe? E eu me divirto. Tem zero apelo Fujoshi, o anime é totalmente hétero, mas é bonitinho, mas é só bait. Você olha assim, tipo, nossa, dois caras bonitos, a ideia realmente é essa. Tanto é que a protagonista tem uma amiga Fujoshi e ela até comenta isso. E fala, não, peraí, eu sou uma garota, lembra disso? Sim. Mas enfim. Tipo assim, que ela olha pro casal, nossa, material pro meu BL, aí, oi, mas eu sou uma garota. É muito bom, mas é só isso. Sim, eu acho que um anime que não é exatamente BL, mas tipo, eu acho que é mais conhecido, mas que tem um fanservicezinho pras garotas, eu acho que é Hanakimi, que eu acho que é mais conhecido, né? Tem personagem abertamente gay lá. Muitas vezes não são um foco, mas tem o enfermeiro lá que ajuda a protagonista, que ele é gay. Inclusive, vira uma piada porque, tipo, ele não tem interesse na protagonista justamente por ser gay. Ele é professor, assim, dela, mas, tipo, vira uma piada porque ele ajuda ela justamente porque ele pode saber que ela é uma garota e ele é gay. Falar que Hanakimi, ele entra naquela regra de que... Eu tô muito feliz com a adaptação de Hanakimi, por mais que o anime tenha ficado extremamente humilde também. Sim. Não ficou igual em Sekai BL, mas também não tá muito longe. Mas é porque a Hanakimi já teve inúmeras adaptações em doramas, seja no Japão ou seja em outros países da Ásia. Sim. E era comum eles cortarem o plot do médico, ou não botar ele como gay, ou apagar totalmente essa parte dele. Então eu queria muito a animação, que a gente esperou vários e vários anos por ela. Eu e a Cris Eco, a gente é muito fã de Hanakimi. E tipo, foi até uma infelicidade que anunciaram o anime, a gente tava tipo, super feliz e a autora faleceu sem poder ver a animação. Pois é. Que me deixou arrasada. É um shoujo hétero dos anos 2000, com um monte de coisa aleatória, mas é muito divertido. E como a história se passa no colégio masculino, claramente tem um cast enorme de meninos pra você se divertir, além da paixonite da menina com o garoto que ela gosta, e também tem os vários personagens que estão achando que estão virando gay por causa dela. Pois é, tipo, um dos personagens principais, o drama dele é que ele acha que está se descobrindo bissexual porque ele gosta da protagonista, mas ela se disfarça de homem. Então é muito engraçado, assim, no sentido... Tem os personagens que são canonicamente gays, falam abertamente que são gays, mas tem todo esse drama, entre aspas, que é mais colocado como comédia mesmo. É totalmente comédia, Nakatsu, o melhor personagem. Isso, é uma história divertida e tal. Se você gosta de uma história que brinca com isso, é divertido de acompanhar, sabe? Mas assim, eu também acho que Hanakimi é uma... Pelo que eu lembro, pelo que eu vi no anime, porque eu li o mangá faz muito tempo, eu gosto do mangá. Pretendo comprar a edição da Panini quando sair aqui. Também vou comprar. Pois é, agora que vai sair, né, tipo, mais... É uma história que eu acho que trata bem os personagens, pelo menos na adaptação, trata bem os personagens em geral, não, tipo, não coloca eles pra ser piada e tal. Os personagens gays, eu tô dizendo, então é legal de ver, sabe? Tudo que o personagem lá, o professor zoam dele, não é por ele ser gay, é por ele ser um adulto meio irresponsável às vezes. Mas assim, é divertido. Alguém tem que ser responsável naquela escola. Pois é, tá faltando isso mesmo. Mas assim, é uma série divertida. Se você gosta de ver que brinca com essas coisas, eu acho que é legal, sabe? Eu acho que a Paty concorda com isso. Sim, mas aí indo pro próximo, que é esse caso, esse foi o que eu não vi, então vai ficar totalmente a cargo da Daiane pra falar sobre, que é o Yusha Kei no Shoshu Shobatsu Yusha. Caraca, 9004 japonês, eu não lembro. 9004 Tai Game. É o Sentence to be a Hero, como foi o título oficial. É o Sentence to be a Hero. Então, esse anime,
É engraçado no sentido que eu fui ver porque a animação era muito bonita e, tipo, e o protagonista tem a voz de um senhor que eu gosto muito, que é o Yohei Asakami, que é conhecido por fazer BL também, BLCD. Tipo, ele tem outros personagens que ele faz, mas ele é muito conhecido também ultimamente no mundo dos BLCDs. Mas eu fui ver, eu fui esperando, não é Isekai, apesar de todo o negócio de Isekai, porque parece que hoje em dia tudo que tem o setting de medieval é Isekai. Mas eu fui ver e eu fui achando umas coisas engraçadas, no sentido que, tipo, cara, tem muito fanservice pra mulher e pra fujoshi nesse negócio, porque assim, o plot desse negócio é muito Ed às vezes, mas é legal. Mas eu suspeito pra falar porque eu gosto. Basicamente, uns caras que são condenados à morte, mas que eles viram o que são chamados de heróis. E eles não podem morrer, tipo, eles têm que lutar pela humanidade que tá perdendo na guerra contra os monstros lá genéricos. Sendo bem sincero, é isso. E aí eu fui ver, né, tipo, ok, eu tô vendo que a animação é fantástica e tal, tem umas coisas que me interessam. A forma como o autor escreve os personagens masculinos é, tipo, é muito pano pra manga pra chipagem, velho. Eu não vou dizer, não tem fanservice das mulheres, mas, tipo, o autor também escreve as mulheres de uma maneira que eu não gosto muito, no sentido que ainda fica muito ao redor do protagonista e tal, mas, tipo, falando pras fujoshis, você vai ver as imagens promocionais que saíam. Era muito material pra fujoshi, eram só os personagens masculinos juntos. E aí você vai ver os personagens masculinos, em sua maioria, quando você lê na novel, as descrições são tipo, personagens horríveis. E quando você vê é um bichonem. E eu tô confusa, tipo, eu tô sentindo sinais aqui divergentes, sabe? E aí você vai ver todos os personagens masculinos que, sim, que são personagens principais, que são meio filhos da puta, usando termo sincero, porque eles são colocados como pessoas horríveis e tal. Tem seiyus que são altamente popular cobra pra mulher. Tipo, tem o Yohei Asakami, que é negócio de faz muito BLCD. Tem o Yuichi Nakamura, o caso mais famoso dele ultimamente é o Gojo, o Satoru Gojo, lá de Jujutsu. E tem fez o Flins agora em Genshin. Tem o Junichi Toki, que faz outro personagem lá, que é também de muito BLCD. Vendo assim, eu fiquei, rapaz, isso é interessante, assim. E aí você vai ver no Twitter, tem muito fanart dos personagens daí, é fanart de fujoshi. O protagonista, ele é muito cara que é um fudido, que finge ser um fudido e tipo um filho da puta e tal, mas ele é um cara de coração bom, sabe? No sentido, a vida toda me lascou, mas ele é um docinho por dentro, sabe? E ele tenta ser o melhor possível, apesar de tudo lascar ele. E aí, tipo, eu fico... Ai, meu Deus, como eu quero que alguém faça coisas horríveis envolvendo sexo com ele, de preferência num contexto de BL, sabe? E aí tem muita gente que concorda. E aí você vai vendo, tem muito material pra isso, sabe? Basicamente é isso, tipo, quem gostar da ideia, dê uma olhada. Mas o material promocional não parece uma série, assim, um isekai genérico, quando você vai ver. Eu achei um prato cheio pra fujoshi. Tipo, tem umas coisas altamente edgy, mas quando eu fui vendo assim, rapaz, eu não tô doida não, porque eu fui ver, eu entrei no Twitter, tinha lá um monte de japonesa fazendo fanart do protagonista em roupa de maid, de chip e tal. Ok, eu não estou louca. Eu achava que eu estava totalmente pirada aqui, mas não. Então é basicamente isso, é mais uma recomendação mesmo, no sentido que, tipo, se vocês quiserem dar uma olhada, é legal. E como eu disse, a animação é bonita, tem muitos seiyus são envolvidos em BL e tal, então, se você gostar dessas coisas... Quer ver uns homens bonitos sofrendo? Essa é a dica. Pois é. Aí, eu acho que o outro que... Assim, que não é tão conhecido, a gente pode falar dessa temporada, que esse é engraçado, que ele é de uma autora de BL... Mas que ele não é BL, que é aquele da O Homem Invisível e Sua Futura Esposa, que é Tomei Otokoto Ninguém Onna, que é de uma autora de BL. Não é BL, mas tem um casal gay nessa história e é muito fofo. Eu não vi o anime, mas eu vi os vídeos e parecia ser uma gracinha. O plot nesse mundo que tem personagens que não são humanos, mas tipo convivem normalmente no Japão moderno. Aí tem o protagonista, a protagonista, ela é uma pessoa com deficiência, ela é cega. A graça é que, tipo, ela não consegue enxergar e o cara é uma pessoa invisível. Meu comentário, tipo, ela não vê ele, mas não precisa e tal, sabe? E aí tem esse casal que é um casal de humanos, que um deles, eles trabalham juntos com esse casal, o casalzinho principal no Agente de Detetives, que revelaram no meio da história que eles são um casal. E, tipo, todo mundo tratou de uma forma legal. Aí tem um episódio que é dedicado à história deles, mostrando que eles estudaram juntos e tal.
Aí, tipo, de vez em quando aparece o outro que aparece menos pra falar de forma toda bonitinha, tipo, toda apaixonada pelo outro, que é um cara mais emburrado. É muito fofo, sabe? Assim, eu não diria pra ver só por eles, porque se você não gostar de romancezinho bobo, hétero, você não vai gostar. Mas só os vídeos e tal são muito bonitinhos. Então, como eu disse, é um extra de história bonitinha, mas claramente passou despercebido por muita gente, até porque eu fui ver esse, porque eu quero ver um romancezinho bobo. Quando eu vi, tinha gays lá. Eu não estava esperando. Mas Pra tu ver a situação de comentar anime de hoje, tem que começar a caçar casal secundário e outras coisas, porque no principal não vai ter. Pois é. Você me lembrou que teve outro anime na temporada passada, mas que a gente não viu, que foi o... O título seria tipo I Live a Long Life to Joe, to My Favorite Step Brother, que era um... Como é que fala? É um daqueles anime que mal dá pra chamar de anime, é o mangá animado, sabe? Light anime. Light anime, que é uma palavra muito carinhosa pra falar que é um PowerPoint animado. Eu não vi, tipo, porque justamente é muito desgosto ver um negócio de... sem chamar de animação, sabe? E, tipo, eu lembro que eu tentei começar a ver, eu só fiquei, tipo assim, não vou me sujeitar a isso, cara, eu nem gosto desse negócio. O plot não é o suficiente pra me convencer a ver isso aí. Sim, sim. Infelizmente, não consigo ver quando é essas coisas... Se eu quero ver um anime, eu quero ver um anime. Tipo, mesmo com os problemas todos de produção do BLCK, ainda assim é um anime com alguma qualidade. Esse aí é só um PowerPoint mesmo, como uma parte disse. Tá fingindo, sabe? Então a gente nem... Tipo, a história até parece ok, mas se for assim, é melhor só ir ler o mangá, sabe? Não quero ficar vendo isso. Tem hora que não precisa. Teve um aqui que não tava na sua lista, esse não é BL, eu vou linkar aqui, a gente tava olhando aqui a lista que separou de animes pra falar, e teve um aqui que não tava na sua lista, mas que eu acho legal mencionar, porque é o que a gente brinca que é BL e tudo menos no nome, que é o... As recomendações de férias de um nobre gentil, que tem mangá saindo no Brasil pela Sim, nessa hora faltou a Cris aqui pra falar dele. Sim. A Cris é a maior fã desse anime. Eu não botei na lista porque eu não terminei de ver ele. Porque, sendo sincero, não faz muito meu estilo ele. Mas está certo, eu esqueci total. Tudo bem, acontece. Foi uma falha minha, mas tipo, é As Férias de um Nobre Gentil que a MPEG publica. Que é basicamente um prato cheio pra quem gosta de fanservice BL. Mas eu acho que ele é ainda pior do que o BLCK em termos de qualidade. Ele é muito fraquinho também, infelizmente, em qualidade. Mas tem um bocado de seiyuu famoso, tipo, o parzinho principal lá Tem o Soma Saito. Tem o Soma Saito e o Ichiro Umehara, que são super populares e tal. Tem outros personagens que... Tem o Tetsuya Kakihara, tem o Jun Fukuyama, tem o Daiki Yamashita. Tem uma galera. E é meio que um Isekai também, apesar que com um twist lá, de que o protagonista ele é de um mundo, assim, pelo que eu entendi, medieval, mas que vai para outro mundo similar. E ele sai por lá andando de férias, aproveitando a vida naquele mundo que ele foi parar e coletando um harém de homem bonito, sabe? É basicamente isso. Ele faz tudo que o pessoal achou que o Kondo ia fazer. Pois é. O Kondo, você vai relaxar? Não, eu vou trabalhar. E o personagem lá das Férias de Nobre Gentil, ele, não, eu vou relaxar e vou acabar encontrando aqui um monte de macho bonito que quer me seguir por algum motivo, sabe? Então, como a Paty falou, não é um BL, mas tipo, tem muito fanservice pra fã de BL. Então, você gosta disso, você quer ver um negócio mais tranquilinho, é bem perfeito pra você, sabe? É nossa vibe. É. Agora, para um negócio que não é tranquilinho, porque eu não vejo essa série, tá na minha lista eterna de coisa pra ver, eu vi aqui que você infiltrou um Golden Kamuy aqui pra falar, então seja feliz. Não, assim, não tem como não falar, né? Primeiro, assistam Golden Kamuy. Leiam Golden Kamuy, a Panini publicou o mangá aqui, tipo, vocês conseguem uma promoção baratinha na Amazon. Assim, apesar de ser um monstro de mangá, que tem 31 volumes, então a Paty falou que vai ver vai ler uma hora, mas tipo, é um mangá muito bom, mas é um mangá muito sincero que o autor tem um grande tesão em desenhar homem gostoso, bombado, sabe? Sim. Fazendo muito fanservice pra quem gosta de coisa gay. Gay eu falo no sentido que, tipo, não é só Fujoshi que vai gostar daquilo, porque o Noda Satoru claramente gosta de desenhar homem bombado. E assim, essa série de Golden Kamuy já é uma das últimas temporadas e tal. Era pra ser a última, mas disseram, não, a gente vai fazer outra. O anime de Golden Kamuy, ele sofre um pouco de... ele tem uma qualidade aquém do que eu acho que merecia, mas ainda é muito divertido de ver. Então eu recomendo muito. E partindo da ideia que, tipo, é um mangá muito bom, mas ainda assim tem muitos momentos e, cara, o autor tá doido e, tipo, decidiu só dar material pra Fujoshi brincar. O autor também já recomendou BL, recomendou Yuki Tomatsu e tal, falando que é um mangá super tesão e tal.
Ele claramente dá muito fanservice pra quem gosta disso. Tem muito chip bom, Golden Kamuy inteiro. Tem chip de quem gosta de casalzinho legal, tipo um com o outro. Quem gosta de casalzinho de comandante e o servo dele tá feio com Golden Kamuy. Um dos meus chips favoritos de Golden Kamuy não é chip no sentido que eu quero que eles fiquem juntos, é tipo que eu quero que eles se matem. É o protagonista e um cara que é um filho da puta lá, que tem a voz do Kenjiro Tsuda, que eu mal posso esperar pela próxima temporada, que vai ter a cena dele se matando em cima do trem. Aquilo ali, tipo, puta que pariu, que coisa maravilhosa. Sim. Enfim, Golden Kamuy, pra quem gosta dessas coisas, é um prato feito. Assistam, é muito legal. Ou leiam se quiserem, vai de cada um. Mas, assim, é impossível não falar desse, porque é prato cheio pra toda fujoshi. Tanto é que eu acho que muitos fujoshi, além de mim, do Círculo da Paz, também devem gostar. Vivo pipocando, só eu que não tô no fandom mesmo, porque eu não tive tempo. Uma hora você vai ver, Paty. Eu acredito. Um dia, talvez. Um dia. Bem, antes de ir pro último, que seria da temporada de inverno, só vou fazer uma menção honrosa, que eu não vi nem vi a primeira temporada, porque já saiu a segunda, que foi a segunda temporada de Trigon Stampede, que foi o Trigon Stargaze, que eu não vi, tá na minha lista. Só que, tipo assim, eu não vi, quem falou da segunda temporada não parecia muito satisfeito com ela, então eu fiquei aqui só a menção honrosa. Pois é. De ver a primeira temporada do Trigon, ver o Trigon antigo, que vocês preferirem, sabe? Que pra quem gosta de chipar também é muito bom. Pois é, Trigon no geral tem muito material, tem um fandom bem forte de chip e tal, mas eu também vi que muita gente ficou insatisfeita com a segunda temporada, então eu não posso comentar muito porque eu também não terminei de ver. Eu vi tanta gente falando mal que eu só desisti, não vou ver não, sabe? Aí foi isso, mas a primeira temporada deu muito material pra chip, era fanart todo dia, praticamente na minha TL, sabe? Então, realmente, quem quiser ver, pode ir lá se aventurar. E só pra última menção roda antes de ir pro último, esse é um filme que é o Conto Espacial da Princesa Kaguya, que tem na Netflix. Que eu vi o filme, que estreou no começo do ano, tipo, é um filme divertidíssimo. Se você gosta de Vocaloid, cultura de internet, VTuber, eu recomendo horrores, é divertidíssimo. Mas veja legendado, qualquer idioma que não seja português, porque, meu Deus do céu, a legenda da Netflix tá impossível. Mas é um filme divertidíssimo. Pra quem quer Yuri, é um prato cheio, porque o filme basicamente é um grande Yuri. Se você quer ver história fofinha de menininhas, é maravilhoso. Tipo assim, tipo horrores. Mas também caiu um pouquinho no gosto das fujoshis, porque tem o irmão da protagonista e tem o pior coisa de todos, que tem um fanboy com orelhinhas de gato. Então, tipo assim... isso aí eu não sabia também. Ele parece tão pouco. Mas fica muito entendido que ele e o irmão, tipo assim, é o trio lá de amigos, sabe? Ele fica fazendo charminho. Sim. Então, foi tudo o que as fujoshis precisaram. Tipo assim, é 80% fanart das meninas, porque elas são o foco, e os 20% deles, sabe? O Josh sempre encontra. Eu assim, sempre acho. O filme é tipo 80% das meninas lá, que é muito fofo, é um ótimo Yuri, lésbico pra caralho, aí tá lá o fanboy do fundo. Inclusive, o fanboy é dublado, deixa eu ver quem era o dublador dele, que eu lembro agora. Inclusive, o irmão é dublado pelo Hiro no Mio, é o Yotsugu Matsuoka, que ele também dublou Flash, ele dublou uma galera aí. Sim. E aí vale a pena. Então, mas o filme é divertido só por isso. Se você quer ver o Yuri, também tem o Yuri essa temporada aí pra vocês. E indo pro último da temporada de inverno, que a gente vai comentar que é um caso engraçado, que é o Medalhista segunda temporada. Engraçado. É um caso engraçado, porque o mangá é na JBC, então eu estou acompanhando pelo mangá no trabalho, então o anime claramente está muito na frente do lançamento da edição brasileira. Então, tipo, eu já vi as faíscas do que é o chip principal, que é os dois treinadores lá. Mas a segunda temporada, com o Jesus Gustavo, parece que ativa ainda mais isso. Então, fique falando pra incentivar as pessoas a ver Medalista e comprar o mangá. A história engraçada é que eu comecei a ler Medalist justamente por causa do episódio do anime que passou essa temporada, que foi lá que alguém postou a cena do mangá. Eu fiquei, caramba, o que é isso? Meu Deus do céu. Aí eu fui ler e realmente é um mangá excelente, pra além disso, sabe? Aí não tá vendo só pelo chip, o mangá é bom. Tem muito material pra quem gosta de Yuri, tipo, a protagonista é ótima, a rivalidade da Inori com a Hikaru é ótima e tal, se você gosta de shippar, ótimo também, acham as fofas e tal. Mas aí é muito engraçado porque o mangá também dá muito pano pra manga, porque a Inori é a protagonista, mas o Tsukasa também é um dos protagonistas junto com ela. Sim, eles são co-protagonistas na minha visão. Eu também acho. Eles claramente complementam a jornada um do outro, sabe? É um negócio muito legal. E aí o Tsukasa é muito vibe de personagem legal e tal, que você quer torcer por ele por causa de todos aqueles problemas que ele passa. E aí coloca um personagem que é o oposto de tudo que ele é, por meio que você vai ver um pouco mais pra frente, Paty, o anime ainda não cobriu isso também,
que eles também retratam a rivalidade das meninas que eles treinam, né? Que é o Yodaka Jun, que, tipo, enquanto o Tsukasa é toda aquela vibe treinador fofo e tal, que faz tudo pela Inori, até na paleta de cores dele, que, tipo, ele tem o cabelo louro e tal, o Yodaka Jun é todo de preto e combinando com a Hikaru e tal, é tipo uma coisa bem esteticamente agradável. Bem Golden Retriever e gato preto. Pois é, exatamente. E aí, quando chegou no mangá, nessa parte, que o anime... Quando saiu a segunda temporada, eu fiquei, meu Deus, eu não vou aguentar quando sair essa parte, que é quando, basicamente, o treinador oficial, porque o Jun, ele é treinador da Hikaru escondido por causa de plot. E aí, o treinador oficial dele chama o Tsukasa pra ir na casa dele, pra eles conversarem sobre essa questão. E o Jun aparece lá e, tipo, o Jun é muito meio foda-se, e o Tsukasa é muito bola de ansiedade, sendo que ele é um cara meio bombado, ele até fala que tem hobby dele de... A história é muito engraçada, porque nunca precisa se preocupar com o mangá sexualizar as meninas, porque a história sexualiza ele, falando, tipo, eu sou bombado porque eu quero e tal. O anime também dando foco, assim, nos músculos dele. Ele é maravilhoso e tal. E aí a história mostra, tipo, eles que basicamente eles são pessoas com visões diferentes. O Jun é tipo, eu tenho sucesso, eu sei como chegar ao sucesso e tal, mas pra isso eu tenho que matar um pouco da visão, vamos dizer assim, de tentar conseguir isso por certos meios. E o Tsukasa não, ele tenta priorizar a Inori, tipo, ele tenta priorizar o que ela quer fazer, sabe? Então, é meio essa coisa de visões diferentes, pedagogia diferente, que reflete das meninas também e tal. E a dinâmica dele, eles interagem muito pouco no mangá ainda, mas a dinâmica deles é muito engraçada, porque o Tsukasa é a bola de ansiedade. Fica pior ainda, porque o Tsukasa começou a patinar Por causa dele. Por causa dele. O ensino fundamental, médio, o que já é muito tarde para uma pessoa começar a patinar e querer se profissionalizar. A própria Inori passa por isso, porque ela já começou a patinar com mais... Um pouco tarde. Um pouco tarde. Ela tá, tipo, com 7, 8 anos, né, quando ela começa a patinar. Já é meio tarde. Isso. Enquanto tem gente lá que começa com 3, 4 anos pra profissionalizar, sabe? É um negócio bem brutal mesmo, no sentido de exigir de uma criança muita coisa. Ele fala que a história dos dois é bem isso, é um conflito de duas visões diferentes de pedagogia, diferentes de forma de treinar, e é basicamente o treinador da Inori virando pro maior ídolo dele, falando, eu vou vencer você com zero confiança de que vai conseguir, mas ele não vai desistir. Pois é, eu vou vencer você porque você só tá falando merda aí, mas aí, tipo, tem uma cena que acontece depois disso no anime, tipo, eles encontram um colega. Um cara faz o Tsukasa ligar pro Jun sem saber que era pro Jun, tipo, numa chamada de vídeo. E aí, tipo, o Tsukasa tá super nervoso sem saber que é pra ele. E aí, quando vê a chamada de vídeo, tipo, é o Jun lá só de toalha, expondo os músculos e tal. Assim, altamente desconfortável. Porque o Tsukasa, tipo, meu Deus, por que eu tô falando com eles? Por que eu tô brigando com o meu ídolo? Assim, mas, meu Deus, porque ele é um babaca. Por que eu tô fazendo aquilo com a minha vida? Eu só lembro do comentário de uma amiga nossa do Blue Sky falando porque tá tocando música de motel quando eles se veem. É muito essa dinâmica. Tem uma parte lá no anime que o Tsukasa vendo o Jun dando saltos lá e tá tocando uma música com saxofone. A Debbie, foi a Debbie que falou. Por que isso parece uma música de um pornozão, sabe? Puta que pariu, é mesmo. Fique pelo esporte inspirador das menininhas e fique aqui chipando os treinadores delas enquanto isso. É bem essa vibe. Pois é. Medalhista é um ótimo mangá, mas aí tem esse extra, sabe? É um extra muito legal. Sim. Então... Vejam Medalista, leiam o mangá, vale muito a pena. Você fazendo propaganda. Tem que fazer, né? Obrigação. Mas antes de ir pra próxima temporada, depois de tudo isso que a gente falou, é que a gente vai pra próxima temporada agora, mas a gente não vai comentar tanto, até porque a gente tá pegando, tipo, o final do primeiro mês, não vai ter tanta coisa pra falar. Mas eu só quero falar que de todos esses e-mails, o melhor de todos é Ikokunik. Vão ver Ikokunik. Isso é. Não tem nada a ver com Fujoshi, é só um dos melhores animes da década, só vai ver. Tipo, apoiem a autora também. É outro caso de autora de BL que não é anime BL, apesar de ter um anime BL adaptado, que foi o... A Janela Triangular. A Noite Além da Janela Triangular, que a Anime publica. Exatamente. Rapidinho, Paty, antes de ir pra próxima, tem um que eu esqueci de comentar. Você falou Strange Fate, que, tipo, tem interação do casal, de um dos casalzinhos mais populares dos Fujoshis, que é o Gilgamesh e Enkidu, nessa temporada. Então, é uma recomendação pra quem gosta. Tipo, claro, Fate, você precisa ir se você já sabe um pouco, mas é uma recomendação pra quem gosta.
o anime tá bem bonito e tal. É só você fazer a pós-graduação no plot do anime que você consegue ver, não precisa se preocupar. Pois é, mas assim, não dá pra deixar de falar, né? Sim. Sendo assim, vamos pra próxima temporada, em que temos um outro anime BL, tem 2 anime de BL seguidos, pelo amor de Deus, o que tá É acontecendo? uma fartura. É uma fartura, 2 anime BL seguidos, uou. Temos anime temporada seguinte? Não. Mas continuando. Vamos ter anime depois? Não sabemos. Não sabemos também. Estamos na expectativa, vai que aparece um. É. Apenas a última que morre. Mas falando que a gente tem do destaque da temporada, provavelmente é um dos animes mais populares da temporada também. Então, tipo, a gente tem essa sorte de quando raramente um dos animes populares é também um anime BL, que isso não costuma acontecer, que é o Força Nakamura, ou Gambari Nakamura-kun, que tem adaptação animada. Sim. É uma série de mangá de 2 volumes que está em andamento. O mangá saiu no Brasil pela Unipop, e tá tendo adaptação animada, inclusive tá saindo dublado também. Eles refizeram a dublagem, então, tipo, eu não conferi ainda. Esse é um caso de que eu não vi ainda, por só uma vergonha, eu não parei pra ver Nakamura ainda. Mas a adaptação do que eu vi comentado está lindinha, maravilhosa. Apesar de tudo que está acontecendo em volta, é uma adaptação maravilhosa. Que tenta apreciar, que pega o ar retrô da obra e tenta combinar com uma animação moderna, uma direção moderna de anime. Sim, tá muito bonita a animação. Nakamura, pra mim, segue a mesma vibe de uma forma diferente do Isekai BL, que é... O foco é a paixão do Nakamura lá pelo Hirose. Então, muita gente pode se frustrar porque não segue o negócio tradicional. O foco é tanto no casal. O foco é muito mais o Nakamura sendo um gay desesperado e surtado, sabe? Um adolescente normal tendo um crush e achando das piores coisas possíveis, sabe? Sim, ele é naquela paranoia de o mundo tá contra mim e minha crush. Isso. E aí, eu vi muita gente comparando com uma vibe de Rama, da Rumiko, e é bem isso, é tipo uma comédia bem boba e tal, que pesa muito a coisa do Nakamura ser um apaixonado, meio ridículo e meio esquisito, sabe? Mas que tem um coração bom. A influência da Takahashi é muito clara em Nakamura-kun. A Takahashi, eu acho que também daquele... Qual é o nome, meu Deus? Aquele que teve até remake, é tipo Jigoku Noob, que é do cara que é professor, sabe? GTO? GTO não, é Jigoku Noob, que é o cara que é professor e tem uma mão demoníaca, que teve remake umas temporadas atrás, sabe? É aquele Hell Teacher, Jigoku Sensei Noob, tava esquecendo o nome. Então eu acho que é uma mistura da arte da Takahashi com o autor desse mangá. Eu esqueci o nome do autor também. Mas enfim, e como a parte disse, né? Tipo, é uma adaptação muito lindinha que demorou pra sair, porque tava sempre, quando é que vai sair e tal? A gente já tava preocupada até. A gente tava com medo, porque o tempo de anúncio, os teasers que lançaram, teve estreia antecipada na CCXP do ano passado, lá em Sim. São Paulo. Teve também nos Estados Unidos, tipo, quem falou vendo antecipadamente falou que tava bonito, mas ainda não tinha data de lançamento. Revelaram muito depois quando ia sair, tava todo mundo preocupado desse negócio andar. Inclusive, a própria adaptação em si, ele estava meio receosa, porque o mangá em si tem, tipo, 2 volumes. É bem pouquinha coisa de material, principalmente porque é bem Sim. slice of life, sketch atrás de sketch. Porque o mangá começou sendo publicado online, e aí depois virou uma compilação, sabe? Você vai ver o mangá e muitas coisas que a gente vê no anime, elas são meio que alongadas pra se tornar condizentes dentro de um episódio só. Então o pessoal tá fazendo um trabalho legal nesse aspecto de tornar um negócio bem fechadinho, sabe? E aí, apesar de todas essas coisas maravilhosas que a gente tá falando sobre o anime, eu acho que a maldição de todo anime BL, quando fica muito popular, é ter milhões de insuportáveis em cima falando 1000 coisas. E, tipo, eu lembro que eu tava enrolando um pouco pra ver Nakamura, não porque eu acho que ia ser ruim nem nada, mas mais porque tava tanta gente falando tanta coisa em cima, que eu só queria me afastar pra não ter a bebreada. Quando acumular os episódios eu vejo, sabe? Eu tava meio nessa vibe. Eu ainda tô meio nessa vibe, porque eu ainda não parei pra ver. E, infelizmente, a gente vai ter que comentar do assunto que teve inúmeras aleatoriedades sobre esse anime, o que eu acho incrível, porque o anime, como a gente falou, a própria foco é na paixonite do Nakamura pelo amigo de escola, e não tem nada muito além, tipo, dele tendo várias desilusões do que tá acontecendo na realidade, pensando mil besteiras. Pois é. Tipo, não acontece nada de fato na história. Essa é a parte da graça de que não acontece nada. Sim. O que aconteceu foi basicamente que o negócio explodiu justamente porque Nakamura, eu acho que é a força que a arte da Hyundai chama atenção por ser muito diferente, e o anime tá fazendo um trabalho bem feito. E aí a Hyundai já era meio criticada, assim, no Twitter, porque ela já produziu coisas, vamos dizer assim, com conteúdo
Eu odeio usar esse termo, mas vamos dizer, entre aspas, problemático. Eu odeio usar esse termo porque parece que tem algum problema. Basicamente, ela tem outros mangás que não são fofinhos, lindos e adoráveis, com zero críticas. O mangá já era muito popular antes da animação, então a gente meio que já sabia que o negócio ia explodir, principalmente quando a gente viu que o negócio tava bem feito, tipo, não tava duas coque uma guaravita, tipo, de orçamento, sabe? Mas ainda assim, teve várias coisas de vários lados. Teve o pessoal que queria uma adaptação totalmente fiel, e qualquer mudança que tinha no anime, o pessoal ficava teorizando que tava rolando alguma coisa na produção, sim. que a autora tava sendo censurada, que não faz sentido. Como eu falei, a história começou sendo publicada em historinhas curtas para depois formar uma narrativa, então não é estranho que o anime tente racionalizar isso, tipo, tente estruturar para que fique uma narrativa um pouco mais coesa, em vez de ser várias sketches. Então, tipo, teve a cena do povo, que é uma cena que ficou, tipo, mudaram a cena pra fazer sentido, porque a cena, tipo, é uma piada de uma página que ele tem uma visão erótica do personagem com o povo. Essa cena não aparece dessa forma, tipo, é mais ele olhando com cara de tarado, mas não mostra nada do que tá na cabeça dele, mas, tipo, foi uma coisa, e aí o pessoal começou a analisar cada milímetro do anime pra tentar achar alguma forma de que estavam diminuindo o gay da história, sendo que o mangá mesmo não tem muita coisa, sabe? Já não tem muita coisa ali. Nem diminuir o fato de ser gay. Não dá pra diminuir isso, mas no sentido de, tipo, estão tentando sanitizar o mangá, sabe? E aí, quando você vai ver a produção, a própria Hyundai estava bem envolvida na produção. Então ficou bem um disse-me disse, tipo um telefone sem fio. Ela tá sendo censurada. Mas que bom que estão cortando isso, porque é problemático, sabe? E aí chegou naquilo que a gente noticiou, que ela meio que deletou as redes sociais. Mais recentemente ela pediu desculpas, né, pelo conteúdo. Porque no episódio mais recente teve lá a cena de que o Hirose pede o número do ID do Line, que é tipo, usando bem simplista, é tipo, vamos dizer, um WhatsApp no Japão, simplificando muito. Pede o número do professor para trocar mensagem, e aí ela soltou uma desculpa, dizendo, não, mas isso é ficção e tal, o que eu acho que, assim, é bem triste ela ter que soltar isso, porque a gente já deveria saber que é ficção, então, tipo, por mais que a gente diga, mas Nakamura não é uma história tão levezinha, poderia ser a pior história do mundo, sabe? Sim, deveria ninguém perseguir a autora por isso, sabe? Porque é ficção. E foi muita gente também entrando numa leva de trazer críticas antigas, da autora ter que ter passado por tudo isso, que é uma tristeza. Sim. Então a gente fica meio só, tipo, não tem como sentir outra coisa além de tristeza com toda essa situação. Porque o anime é muito bonitinho, muito bem feito, é uma qualidade de animação belly que você não vê há anos, sabe? Como a gente mesmo vi falando que anime belly não costuma receber prioridade dos estudos em termos de produção, então, tipo, era pra ser um momento só de comemoração e alegria, e tá esse meio que clima de enterro, sabe? Aí fica meio difícil. Então, tipo, por isso eu acho que eu meio envolvi o anime só depois que passar esse clima de enterro pra poder curtir a animação do jeito que tem que ser, como uma comédia romântica divertida, sabe? É muito triste, sabe? Porque é bem triste isso. É sempre aquela coisa, tipo, mas e os porém, sabe? Tipo, e o que a autora falou disso? E tem coisa muito pior a ser criticada em outras instâncias da sociedade, sabe? Que não envolve, uma coisa que eu não gostei do anime que é meio ruim. Sim, sabe? Você pode não gostar de certa cena, você pode, tipo, não achei tão legal, tal forma que o negócio foi abordado, mas, tipo assim, no fim é só uma crítica a uma obra de ficção, sabe? Não é nada justifica o absurdo que foi toda a situação com a Hyundai. Eu só quero que ela só deseje melhoras pro artista e que ela não volte para redes sociais, porque claramente isso não faz bem para ele. Não faz bem para ninguém. Eu já fico incomodada de que tem muitos autores se aproximando do público ocidental via Twitter, e o Twitter é um caos. É um bar de nazi, que eu gostaria que as pessoas saíssem porque faz mal para todos os envolvidos. Sim. Então, não vai ser a primeira nem a última vez que isso acontece, infelizmente, enquanto a situação perdurar. Eu fiquei meio no nível que, cara, se for pra ser assim, pra mim, nenhum mais um anime BL recebe bom orçamento e fica tudo escondido, sabe? Porque nenhum autor merece passar por isso. Imagina se um dia fazem uma coisa que eu tenho um sonho e tal, era fazer um filme bem animado de One Wrong Angel, mas aí vão descobrir tudo da Harada depois e, tipo, mais a Harada parece ser bem mais foda-se, ainda bem, mas ninguém deveria passar por isso, sabe? Independente se a pessoa encara ou não, ninguém deveria passar por isso. Então fica muito uma coisa, tipo, de recomenda, tipo, veja o anime, leia o mangá, vale muito a pena, a história é adorável, tipo, a gente adora Nakamura. Sim. Mesmo que eu não tenha, tipo, visto o anime ainda, o mangá é divertidíssimo, então, tipo, é uma história muito fofinha. Leia Ultra Lovers da Hyundai, se você ler a sinopse, se você gostar, vá atrás, porque ela é uma autora muito boa. Não faz só boas comédias românticas, ela trabalha com vários gêneros dentro do BL, parte fantástica. Sim. Então isso é o que eu tenho a dizer sobre Nakamura, sabe? Infelizmente fica essa vibe, mas julgando pelo anime só, tá uma coisa bem legal, então recomendação forte pra quem gostar disso, tipo, seja de comédia, seja de BL, idealmente goste dos dois, né? Mas é basicamente isso.
E agora tem os animes que são interessantes para fujoshis, né? É assim que eu tô chamando. Tem chamariz pra fujoshi, mas não vai ter nada gay, a gente tá só sonhando aqui. O primeiro é o Tongari Boshi no Atelier, ou mais conhecido aqui como Atelier of Witch Hat, que tipo, é um mangazinho super popular, que se tornou popular tanto no fandom de anime e mangá, mas eu acho que um pouco além disso. Eu acho que a Shirahama Kamomi, além de mangá, ela também faz coisa, tipo, ela faz commission pra desenho da Marvel, ela faz coisa, ela tem personagem feito de grande ordem, então ela é uma autora bem além de mangá, sabe? Mas ela conseguiu a façanha também de ficar muito popular em pessoas que, vamos dizer, gostam de quadrinhos gerais, não só mangá. Fica até um negócio que eu comentei até, tipo, ela parece ser tipo o pessoal que não gosta de mangá, lê o mangá dela também, mas isso não é uma crítica a ela, é mais um comentário mesmo. Que eu acho o mangá muito bom. Ele alcança pessoas que não estariam dispostas a ler mangá normalmente. Isso é um mérito dela mesmo. E, assim, é um mangá muito bom. Tipo, a animação, eu vi o episódio da semana. A animação está fantástica. No sentido de animação, está muito boa. Ah, sim. Como tá interessante pra Fujoshi é que, tipo, como eu falei lá na questão lá do site, Atelier basicamente tem lá as 4 meninas que são alunas do professor que é o Kifrey, é dublado pelo Natsuki Hanai no anime. E aí, tipo, eles meio que moram no ateliê, que eles moram juntos, estudando magia. E tem o colega do Kifrey, que é o... Eu sempre esqueço o nome dele, é Orugio. Tipo, eu nunca lembro como é que a Panini fez, que a Panini romanizou os nomes de jeito melhor. Tem muito material pra shippar eles dois, naquela vibe, tipo, são 2 caras que moram juntos e cuidam dessas 4 meninas, sabe? É muito material legal pra shippar. É um mangá e um anime bem legal pra ver no geral, mas tipo, tem esse material extra. E o conteúdo agora do mangá, tipo, isso já bem pra além do anime, deu muito mais material a isso, porque eles têm um passado meio trágico juntos, que eu não vou falar muito, mas é muito, o pessoal das Fujoshi estão tipo, meu, coisa horrível, no bom sentido, que é muito material pra shippar, mas que passado trágico horrível, sabe? Então, é isso, basicamente. Eles têm muita vibe de casalzinho, cuidando da família, às vezes, mas eu recomendo muito no geral. Paty, você deveria ver também, uma hora. Eu comecei a ver o primeiro episódio, mas eu não continuei, eu devo ver. Inclusive, que eu tenho curiosa pra animação, porque uma das primeiras coisas que o pessoal falou quando o Witch Atelier foi anunciada a animação, essa animação ia conseguir chegar ao nível da arte do mangá, porque é um mangá com uma arte belíssima. Fantástica. E quanto mais bonita a arte do mangá, maior é o desafio de adaptação em anime que fique fiel de uma forma que agrade todo mundo. Porque mangás com arte extremamente cheios de detalhes e mil coisinhas na tela rolando tendem a ser difíceis de adaptação. Tem vários casos de mangás que a arte é lindíssima, mas você vai ver a animação e ela não consegue chegar no mesmo patamar. Mas esse anime tá claramente se esforçando pra isso. Então, só nesse mérito sozinho já valeria a pena conferir. Sugestão pra quem gostar disso. O que eu achei engraçado é que, tipo, quando eu fiz o post... Porque, assim, o Atelier of Witch Hat já é meio conhecido do fandom de Fujoshi, sabe? Porque já é um mangá conhecido, elogiado e tal. Mas aí, quando eu fiz o post lá, o que chamou a atenção foi o Mariage Toxin, que eu falei, que é outra recomendação. Sim. Você não chama atenção porque tem um cara e uma menina na capa, mas aí você fala que, na verdade, são 2 caras, aí o pessoal ficou... Como assim, gente? É basicamente a história, tipo, pra quem gosta de shonen de lutinha, mas com comédia e com uns personagens bem legais. É porque eu falo shonen de lutinha, mas na verdade tem lutinha, mas tem os momentos bem legais sem ser lutinha, que é o Hikaru Gero, que é o protagonista, que ele precisa achar uma mulher pra se casar. Porque ele quer ajudar a irmã dele, que a irmã dele é lésbica, e aí ela tem uma namorada, mas ela precisaria deixar a namorada pra se casar, porque eles são de uma família de assassinos e tal, tem todo o poderzinho lá, que quem gosta de shonen, quem conhece anime shonen, já conhece tanto e tal. Aí ele decide procurar uma esposa, e ele acaba salvando uma menina que vai ajudar ele a achar uma esposa. A menina, tipo, na verdade é um cara que simplesmente gosta... É um cara que fica dando golpe do balão dos caras. Que, tipo, na verdade, ele fala que é o Meiki no Saki, que ele fala basicamente que, tipo, não, você me pegou no dia que eu tava dando golpe no cara. Quando eu tenho que dar um golpe na mulher, eu tô vestido de cara. E no mangá mostra ele vestido de cara também, que, tipo, ele é bem bichonezinho com um ar mais de cara mais baixo, sabe? Tipo, pra quem gosta disso, é tipo, vamos dizer assim, Paty, você conhece, tipo, o Ramuda de Hip Mike, sabe? Sim. Naquela vibe bem fofo, sabe? Fofo tóxico. Pois é. A maioria da história ele tá vestido de mulher, mas, tipo, a história é basicamente ele tentando ajudar o protagonista a achar uma esposa. E aí tem, tipo, muito material pra shippar, e as meninas são ótimas também, mas a história também dá uma porrada de material pra você shippar o Hikaru, o protagonista, com o Kinosaki, que é o cara vestido de mulher. É muito na tua cara, vai se fuder, sabe? Pois é. Eu nem acompanho a história direito e sei disso, sabe?
É muita Jump querendo esfregar um chip na nossa cara. Tem cena lá que eles estão dizendo, vamos ajudar, eu vou ajudar você, Gueiro, a treinar pro dia do seu casamento. Aí tá eles tirando foto de casamento junto. E aí tá eu e a Cris, também do Blind, que ela lê comigo, a gente falando, velho, não é possível, sabe? Não é possível isso, esse fanservice todo. O autor deve saber o que está fazendo. E aí eu falei com a Cris que, tipo, o mangá só vai ter uma nota decente pra mim se eles terminarem junto. Porque é muito material deles, mas aí tem isso, como eu disse, é um mangá legalzinho, o anime tá bonito. Eu não esperava que o anime fosse estar bonito. Eu jurava que ia ser um anime com o mesmo orçamento do BLCK. Não por isso, mas que, não achava que seria tão popular. Então é isso. Quem gosta disso é uma recomendação. No fim, qualquer propriedade da Jump vai receber mais orçamento do que um BL, cara. E aí já tem muito fanart deles dois e tal, no Twitter e no Blue Sky. Quem for procurar, tem lá bastante coisa deles dois. E eles são um chipzinho muito bonitinho que eu espero que o autor canonize, senão eu vou ficar muito triste. Mas seguimos aqui shippando, né? Eu não tenho esperança, honestamente. Eu tô preparada pra decepção total e ver vocês xingando horrores do Blue Sky por dias. Eu vou mesmo. Eu sou um ser realista, né? Eu sou um ser sem esperança. Antes de ir pro último anime dessa lista, porque eu quero fazer um comentário sobre ele antes de você começar, mas eu ia falar que o único outro anime da temporada que eu tô vendo, eu acho que é só Yomi no Tsugai, mas eu não vou botar ele pra comentar de hoje, porque, como toda obra da Arakawa, eu tenho muita dificuldade de chipar coisa da Arakawa, porque ela faz uns casais héteros tão bem formados que eu não tenho coragem de chipar qualquer outra coisa. Pois é. A mulher escreve muito bem, ela não abre espaço pra brecha, sabe? Então eu fico meio, não tenho o que falar. A história é boa, mas não tenho o que eu falar de chipagem. Eu Tsugai ainda é o pior nesse sentido, porque o tipo de história é que nenhum dos personagens mostrou todas as caixas na manga. Uhum. Então você não conhece as pessoas ainda. Então, você não consegue fazer nada, porque você não sabe quem são essas pessoas ainda. Sim. Não dá, sabe? Mas é isso, só ia esperar o comentário. Mas o que eu ia falar é que o nosso último anime que a gente vai comentar, justamente como a temporada tá relativamente no começo, a gente não vai comentar de tudo, que é o Nippon Sangoku. Que eu vou fazer um comentário antes, que eu li o plot de Sponsor Goku, tô pensando em ver, mas eu confesso que o tipo de proposta que ele faz tende a me cansar um pouco, porque ele tá muito naquela vaga de que as pessoas vão falar, o anime é político, mas as pessoas não especificam que tipo de política ele está fazendo aqui. Porque muitas vezes, como sinônimo de as pessoas ficam falando pra caralho. Sim, sim. E isso não quer dizer necessariamente que vai ser político, de que vai ter algo realmente vai atrapalhar as políticas daquele mundo. Porque, intriga de palácio é político. Intriga de palácio, pelo menos, é divertido porque tem fofoca. Sim. Então você vai tentar me convencer a venir pro Sangoku, porque eu estou com preguiça atualmente. Tem gente pra shippar, que é o único motivo pra eu tentar ver isso. Então, essa aqui é porque tem motivo pra shippar. Assim, quando eu vi o primeiro episódio de Nippon Sangoku, eu fiquei bem as vibes, o que é que eu estou vendo aqui? Porque, assim, é o tipo de história que me deixou com medo, no sentido, as vibes que o autor pode estar dando são coisas que podem dar muito errado e muito para um lado extrema-direita, mas assim, vendo 3 episódios, eu já acho que não é tanto isso, mas eu posso me enganar. Então eu estou sendo honesta que eu estou vendo só o anime, eu posso me enganar e pode ser que no final o autor dê isso. Pra mim, o autor parece ser muito uma pessoa que gosta de vibe de romance de 3 reinos, essas coisas, e quer falar de briga por criar um reino novo, sabe? Então, sobre a questão da política, parece muito mais do que no sentido de a gente tá conversando sobre política, parece muito mais que o autor, mas como eu disse, eu só vi 3 episódios, que foi o que saiu até agora, então talvez eu esteja me adiantando. Parece que o autor muito mais está falando da política como ela deve ser do que ela é. Então, como eu falei pra Deb, ela pode surpreender porque, por exemplo, um anime que eu gosto muito é Legend of Galactic Heroes, que é um anime antigão, que tá tendo uma série nova agora. Ele atrai muita gente de extrema direita que gosta dele por causa das vibes de política, navezinha, de briga e tal, que pra mim faz zero sentido, porque a história faz crítica a movimentos eugenistas, a movimentos fascistas e tal, apesar de também ter personagens que são abertamente fascistas, mesmo que, vamos dizer assim, sem querer por causa da guerra. Então, você falou da questão do porquê, a questão é que muitas vezes é questão estética. A gente fala como é que o pessoal vai gostar da história que critica a gente como ele é estética. Tem um monte de homem bonito de fato, isso chama atenção. No fim é isso. Não adianta ficar tentando procurar motivo, sabe? Se me pulsa que for por essa vibe, uma história que critica, mas tem um monte de homem de fato, então atrai o pior tipo de gente possível, não tem muito o que fazer nessas horas. Só a regra é sempre infestar de fanático de Fujoshi até todo mundo ir embora. Eu acho que não vai cair pra esse lado tanto, porque eu acho que ao mesmo tempo que tá discutindo os percalços que levou àquela situação,
ele também aponta como ridículo vários caras que são colocados como fodões, no sentido, tipo, esse cara tá oprimindo as pessoas, olha como ele é ridículo. Eu acho que a história aponta como ridículo e como um opressor, sabe? Assim, eu posso estar partindo de boa fé, pode ser que no final a história me prove como errada, no sentido de, o autor tá passando pano pra isso mesmo, mas até o momento, ele às vezes passa muito uma vibe de Golden Kamuy mesmo, no sentido de ridicularizar os personagens pelas ambições dele, no sentido, temos que lutar e morrer, sabe? Tá, mas lutar e morrer vai trazer o que pra gente? É muito mais importante fazer com que as pessoas vivam bem. Como eu disse, sou eu talvez atribuindo uma boa fé que a história talvez se prove no final que não tem. Mas pode ser que não, mas assim, por que eu botei aqui nessa parte? Exatamente, eu já ia perguntar. E a parte importante, quem eu posso chipar? O protagonista, o Altero, ele é basicamente um cara que tava querendo viver a vida com a esposa dele, nesse mundo que basicamente acontece um monte de coisa e o Japão volta a um período feudal, vamos dizer assim, mas ele queria viver como um cara comum com a esposa dele. A esposa dele é morta, seguindo um estereótipo. O que mais me incomodou até agora foi o estereótipo de esposa morta. Eu confesso que essa informação foi o que me desanimou, que eu fiquei, porra, a mulher parece ser legal, ela serviu pra radicalizar o cara e morrer, sabe? Então isso me deu uma desanimada. Pois é, eu entendo totalmente. Mas aí, como eu disse, eu tô tentando ver pra onde vai. E aí, ele vai tentar alcançar um posto maior para tentar revolucionar, vamos dizer assim, melhorar o país dele através da agricultura, por uma via pacífica, vamos dizer assim. E aí, ele acaba encontrando outro cara, é o Jun Fukuyama com sotaque de Kansai, que me pegou muito. Não, isso é covardia, isso é covardia. E aí, é muito engraçada a relação deles, porque o cara se acha um fodão, mas aí ele é meio que passado pra trás, no sentido porque o Altero, ele é uma pessoa séria de uma forma diferente. E o cara lá, o Jun Fukuyama com o sotaque de Kansai, vou chamar ele assim, que eu esqueci o nome dele, ele claramente tá querendo se provar pro Altero que ele é um cara fodão também, sendo que o Altero tá tipo mais, coisas a fazer, situações a resolver. Ainda não superou a esposa. A minha esposa morta, a agricultura, e o protagonista fala, tem uma pessoa lá que me ensinou a ser muito melhor, e ele tá pensando na esposa. E o cara lá tá dizendo, com certeza sou eu que ele está pensando. É muito rico. É muito material que, ao meu ver, dá material pra Fujoshi, mas tipo, pode ser que no final não dê nada. Eu só tô sugerindo que talvez os Fujoshis gostem. Mas assim, é aquela coisa, talvez no final da temporada eu volte aqui e diga, foi uma merda, não serviu pra nada, mas é mais uma sugestão mesmo, no sentido de talvez seja legal. Eu não vou dizer pra você ver, Paty, agora, dá uns episódios que aí eu digo, vê mesmo, que vai o que tu acha. Vai, você dá uma voz de confiança. Pois é uma sugestão pra quem quiser dar uma olhada, tipo, a série tá bonita e tal, mas em termos de história, eu, assim, tô interessada onde vai ver, e eu tô interessada em ver a relação desses dois personagens, que eles têm uma relação engraçada, que se fizerem os fanart, eu não vou reclamar, sabe? Tá dando RT no Blue Sky. Pois é. E com isso, eu diria que a gente fecha os nossos comentários sobre as 2 primeiras temporadas de anime do ano. Legal, lembrando que a temporada de primavera, que a gente está no momento dessa gravação, ainda não acabou, ainda tem muita coisa pela frente. Pode ser que surja uma surpresa no meio do caminho que a gente não está prevendo, que vai passar totalmente despercebido. Mas estamos aí no aguardo, que vai que. Pois é, na temporada de verão, quando a gente vier comentar a temporada de verão, a gente fala se rolou alguma coisa. Se tiver algo pra comentar na temporada de verão, porque eu tô olhando a temporada de verão e, tipo assim, não tem muita coisa pra gente não, sabe? Tem ótimas coisas pra sair. Pois é. Pensando no nível Fujoshi, não tem muita coisa mesmo, sabe? Quase nada, praticamente. Pior que é. Nossa, que triste, velho. Não, a coisa, tipo assim, porque anime BL, ou a gente fica sabendo muito em cima da hora, ou a gente fica sabendo, tipo, sabe Deus quando vai sair, sabe? Nakamura-kun foi esse caso. Pois é. Então eu fico muito, vamos ver o que acontece. Tipo, tem a Oashi pra sair em outubro, será que eu acho alguém pra shippar até outubro? Não sei, estou na expectativa. Não sei, porque tem outras coisas que eu não falei. Saiu o primeiro episódio lá da temporada nova de Jojo, que a Netflix fez um episódio longo. Mas só vai sair em outubro, então, tipo, meio que foda-se. Vai sair pra temporada de outono. Tem muito parte gay, mas, tipo, essa parte é especialmente gay, a parte 7. Então assistam quem quiser ver, mas é só em outubro. Eu quero ver, porque Jojo sempre, parte gay, tô aqui pra shippar. Falam muito do chip da parte 7. É muito bom! Mas, pô, saiu um episódio, o resto vai sair em outubro.
eu vou deixar pra ver em outubro, sabe? Certo você. Porque senão, sei lá, eu vou ver agora e em outubro eu vou ter que ver de novo, sabe? Porque eu não vou lembrar mais essas coisas direito. Pois é, certo você. Do jeito que meu cérebro tá um mingau, que eu vou ver um filme hoje, eu não lembro que se eu vi mais ele semana passada. Mas é isso. Então, talvez a gente faça uma nova quando estiver na temporada, no segundo semestre do ano. Sim. Espero que eles falem com a gente, se vocês acharam de comentar a temporada de animes assim. Do que vocês quiserem. Se teve algo que passou do nosso radar, comente. Pode falar com a gente aí nas redes sociais. Ele é no Discord do Blind, que os apoiadores têm direito, que eles vão ter acesso ao Blindcast antecipado. Você quer falar últimas palavras, Yane? Que assistam animes, leiam mangás, comentem lá no Blime, e quem estiver no Discord, comentem lá o que vocês estão assistindo, o que vocês sugerem. Pessoal que ouvir, que não tiver no Discord, comentem lá nas redes sociais o que vocês acham que vale a pena para Studios também, que como eu falei, a gente não vê tudo, então a gente acaba passando alguma coisa, então sugiram aí para espalhar o amor para Studios também. Tem que as Studios precisam de amor. A gente nunca tem pouco humor em anime, então a gente fica comentando muito de mangá, porque é um espaço onde a gente tem o que a gente precisa, sabe? Eu posso ler um PL novo todo dia. No anime isso vai acontecer. Depois de um tempo eles cortam, não tem mais nada. Fico lembrando antigamente quando a gente viu cada atrocidade, porque era o que tinha pra hoje, e você só via mesmo. Pois é. Seja de qualidade, seja de plot, seja de romance questionável, você só via, sabe? Porque era o que tinha pra hoje. Mas é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Sigam a gente nas redes sociais, não deixem de conferir o apoio do Blind para ter acesso antecipado. Não deixem de seguir o perfil da Blindcon nas redes sociais e para seguir o Blind no Instagram, porque está divulgando coisa já de venda, já divulgou os primeiros painéis, tem muita coisa legal que a gente está preparando para esse ano. Não deixem de se inscrever para o evento, porque o evento é gratuito, mas você precisa se inscrever para participar. Então, até a próxima e bye bye! Tchau! O Blindcast é possível graças aos nossos apoiadores. Uma nova recompensa do nosso apoia-se e agradecimento ao final do Blindcast para os apoiadores do tier Bolo de Limão, nossa categoria mais alta. Aqui vão seus nomes: Larissa Kaori Takara, Endrice Alves Souza dos Santos, Anza Luísa Lugven, Ana Liu Shen, Aline Fonseca, Oki Sukiro, Milei Mei, Yara Rivelli, Caroline Mendes da Silva, Fernando Satori, Anderson Noro Nunes, Érica Fernandes, Celeste Lackley, Sasha Adriel Soares da Silva. Muito obrigada e até a próxima. Bye bye!